Você já parou para pensar por que algumas pessoas prosperam com feedback e outras ficam estagnadas? Bem-vindo ao vídeo de hoje. É sobre isso que nós vamos falar, sobre os 6 tipos de feedback, quando aplicar cada um deles e como fazer com que eles realmente gerem o resultado que você precisa. Eu sou Elizabeth Crespo, especialista em liderança e gestão de pessoas, e toda semana tem vídeo nesse canal falando de gestão, liderança, feedback, como fazer a tua equipe ter alta performance. Se você ainda não é inscrito no canal, corra, se inscreva agora. E no vídeo de hoje, nós vamos falar dos tipos de feedback e quando aplicá-los, como aplicar para que eles realmente gerem resultado e te traga o que você precisa para que seu colaborador prospere e automaticamente a sua equipe também. O primeiro feedback que nós vamos falar aqui é o feedback construtivo ou feedback de desenvolvimento. Esse feedback é um desafio e ele é um dos feedbacks que as pessoas mais postergam. Por quê? Porque você tem que aplicar o feedback naquela pessoa que te entrega resultado. Aquela pessoa que bate as metas que você pede, aquela pessoa que chega no horário, aquela pessoa que não tem problema comportamental dentro dos critérios necessários para estar na tua equipe. Porém, é aquela pessoa que tem alguns comportamentos que impede ela de crescer, se desenvolver. E aí é muito importante você aplicar o feedback construtivo para que essa pessoa possa crescer. Vou dar um exemplo aqui. Quando você tem aquele colaborador que bate meta, chega no horário, você não tem que chamar a atenção dele. Porém, ele tem uma dificuldade enorme de relacionamento. Você precisa chamar esse colaborador, precisa dizer para ele, elogiar os resultados, agradecer a parceria que ele tem contigo, mas se ele quiser crescer, tem um ponto que você vai ajudá-lo a desenvolver, que é o relacionamento interpessoal. Como ele pode fazer para interagir, entender por que essa dificuldade dele de se relacionar com os outros. Porque muitas vezes é uma situação específica. Vou dar um exemplo aqui. Eu lembro que eu tinha uma gestora que tinha uma colaboradora muito boa. Era o melhor resultado dela. Qualquer desafio que a gente colocasse na mão dessa colaboradora, ela entregava. Porém, ela mal dava bom dia. Ela mal falava com seus pares. E não era só com os pares, não. Era tanto com os pares. Ela passava por mim, ela baixava os olhos. Ela mal falava com a chefe dela. E aí, conversando com a gestora, falei, eu preciso que você a chame para aplicar um feedback construtivo, dizer a importância dela aprender a se relacionar, interagir. E aí ela tinha algumas questões pessoais dela, que ela tinha receio de se aproximar das pessoas. E aí a gente começou a fazer um trabalho e à medida que ela foi se sentindo confortável e à vontade, sentindo pertencer àquele grupo e saber que ninguém ia julgá-la pelo comportamento, pelas escolhas pessoais dela, o que que ela fez? Ela começou a interagir. E olha, eu vou dizer para vocês, as entregas dela, além de ter melhorado, ela fez com que carregou boa parte da equipe para entregar como ela, porque ela começou a compartilhar o conhecimento dela. Então, assim, o feedback construtivo, apesar de ser desafiador, ser aquele feedback que muitas vezes fala assim, nossa, e se o colaborador ficar chateado comigo, ele pode alavancar um colaborador seu e crescer, fazer ele crescer muito, te entregar muito mais do que ele entrega hoje. E assim, não perca a oportunidade de fazer isso pelas pessoas. Se você tem algum receio disso, liste todas as coisas boas que esse colaborador faz e lista o ponto que você quer contribuir para o desenvolvimento dele, como que ele pode fazer, entender qual é a dificuldade dele para que você possa ajudar. Crie um plano de ação estruturado onde ele traga para você algumas sugestões. Vai fazer toda a diferença. O segundo feedback é o feedback positivo. Esse daí é fácil dar. É aquele feedback que você dá quando um colaborador fez algo
positivo, diferenciado. Vou dar um exemplo. Você tem aí uma equipe e eles atendem o cliente. E o colaborador fez algo para o cliente diferenciado, ensinou ele um procedimento que pode facilitar a vida dele e ele traz um elogio para você. É importante você devolver isso para o colaborador. Ou o teu colaborador é extremamente gentil com o cliente, que estava nervoso, ele não entrou na pilha do cliente, ele tratou o cliente bem e o cliente elogiou aquela atitude. É muito importante você trazer isso para o seu colaborador. Eu lembro que certa vez um cliente ligou na central onde eu era coordenadora e uma atendente atendeu o cliente. Ele estava muito nervoso porque ele não conseguia falar com o celular da filha e ele entendia que ela estava sem recarga e ele estava indo buscar ela numa festa e ele não sabia em que portaria ela estava, ele estava nervoso e tudo. E aí, essa colaboradora vira para ele e fala com ele prontamente, fala assim, olha, eu vou te ajudar fazendo a recarga aqui, mas para te acalmar, enquanto você estiver comigo na linha, eu vou tentar falar com ela de um outro telefone aqui. Esse cliente ficou extremamente grato. Ela precisava fazer isso? Não, ela não precisava. Mas naquela hora, aquela situação tocou no coração dela. Então, merece o elogio positivo e enaltecer essas atitudes que saem da caixinha, que faz a diferença para o cliente. Terceiro feedback é o feedback corretivo. É aquele onde o colaborador vem cometendo algumas falhas e você precisa corrigir, antes que aquilo vire um problemão e você tenha que demitir o colaborador ou te gere outros problemas. Por exemplo, um colaborador que está sendo ríspido com o cliente, um colaborador que está chegando atrasado, um colaborador que não está entregando as demandas dele todos os dias, ou não está batendo a tua meta. Se o colaborador está chegando atrasado, ou está fazendo qualquer uma outra dessas atividades, você precisa sentar esse colaborador. Primeira coisa, entenda se ele percebe o impacto da atitude dele. Você sabe quantos clientes a gente pode perder você sendo ríspido com um cliente desse jeito? Ah, mas eu não estou sendo ríspido. Imagina se alguém fala desse jeito assim com você quando você precisa de uma situação. Traz exemplos práticos para ele, o impacto dele chegar atrasado. Aí você diga os dias que ele chegou atrasado e quem teve que substituir ele na função, para que ele entenda que o papel dele é importante e que ele tem que fazer parte dele. Isso é muito importante, é fundamental que isso aconteça. Entendeu? Então, precisa dizer para esse colaborador o impacto da atitude dele. Mas para isso, tenha fatos e dados, venha respaldado, mostrando os impactos e não esqueça de entender se ele percebe o impacto dos erros dele. E não saia dessa conversa sem criar um plano de ação. Determina prazo para que ele mude de comportamento e quando vocês vão voltar a reavaliar a postura dele. Vamos para o quarto feedback. Esse é o feedback 360. O feedback 360, nós temos duas situações em quando aplicar esse feedback. Você pode fazer ele regularmente no final de um mês e fazer um feedback junto com toda a equipe, pensando nos resultados da equipe, avaliando o resultado que vocês entregaram, aonde foram os pontos positivos, onde foram os pontos negativos. Aí vocês estão falando de performance geral. Todo mundo vai ter condição de dizer aonde acha que foi diferente, que acertou muito bem, onde poderia ter feito diferente. E aí todo mundo tem que opinar sem apontar dedos. É dizendo o seguinte, olha, se a gente tivesse talvez aberto meia hora mais cedo, talvez a gente conseguiria isso. Como que a gente pode fazer isso para o próximo mês? Ah, talvez se as vendas individuais cada um tivesse feito 2 vendas a mais, nós teríamos chegado no resultado que a gente estava buscando. Como que a gente pode mensurar isso no próximo mês? Eu não estou trazendo individualmente para cada um. Esse é um feedback que, olha, você deveria se acostumar a ter com a sua equipe uma vez por mês. Ou no final do mês, ou no início do próximo mês, já reavaliando toda a atitude, pondo todo mundo na mesma página.
sendo transparente, criando um ambiente para que a comunicação flua de forma natural e transparente. Outra forma do feedback 360 é quando você vai aplicar o feedback no teu colaborador e você escuta informações dos pares deles, dos clientes, do seu chefe, de todo mundo para aplicar um feedback nele. E aí, você precisa de um grau de maturidade maior da sua equipe. Aí cabe você desenvolver esse grau de maturidade para que esse colaborador não vá pedir satisfação para o colega, ele não seja feito de forma que crie mais problema do que benefício para o seu colaborador e para você. Então, é muito importante que a sua equipe tenha um grau de maturidade maior para você fazer isso. E aí cabe você desenvolver isso junto com o time. Quando você começa já aplicando esse feedback uma vez por mês, com todo mundo falando dos resultados gerais, você já começa a desenvolver esse grau de maturidade. Quinto feedback é o feedback informal. Aquele que você dá no dia a dia. Olha, isso daqui, se você tivesse feito desse jeito, talvez você teria um resultado melhor. Você prestou atenção como você falou com aquela cliente? Você para pensar que se você tivesse falado desse jeito, qual o resultado que você acha que teria? Mas é muito importante quando você estiver dando esse feedback no dia a dia, que você conte que é um feedback. O que pode parecer óbvio para você, não é óbvio para a tua equipe. Pensa que você é o gestor. Você tem outra visão. Você chegou nesse cargo porque você já olha para situações de forma diferente. Então, vamos supor que tenha um colaborador que ela perdeu ou ela teve mais dificuldade para fechar uma venda porque é a forma que ela conduziu a conversa. E você viu isso acontecendo. Na hora que acabar aquilo ali, chama o colaborador e fala assim: eu quero te dar um feedback dessa venda que você teve. Olha, deixa eu te falar uma coisa, você teria ganho bastante tempo se naquele momento que a cliente falou aquilo, você tivesse feito isso e isso. Já parou para pensar nisso? A próxima vez, presta atenção nesses momentos que o cliente dá para a gente fechar a venda, porque muitas vezes encurta o nosso tempo com o cliente. Eu só estou te dando esse feedback que eu tenho certeza que vai te ajudar ali. Ela tem que ouvir que ela está recebendo o feedback, entendeu? É importante que isso fique claro. Vamos supor que você não deixou um colaborador se atrasar várias vezes, ou um colaborador que você sabe que sempre foi pontual e ele chegou hoje atrasado e você quer já atuar naquele momento porque teve um impacto grande, todo mundo ficou chateado. Chama ele no canto: olha, eu vi que você hoje chegou atrasado, aconteceu alguma coisa? Teve mudança de itinerário de ônibus? Aconteceu alguma coisa? Ah, não, olha, eu perdi a hora, isso. Eu só tô trazendo esse feedback para você que, olha, hoje, por causa do seu atraso de 40 minutos, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então, você vai sentir que o clima tá meio pesado com a equipe, porque todo mundo teve que suprir isso daí. Então, vamos trabalhar o resto do dia de hoje de forma mais leve, sem trocas de ofensas, para garantir que não tenhamos grandes impactos por causa desse atraso. E eu conto com você para que você ponha o despertador para despertar mais cedo. Entende? Deixa claro que isso é um feedback, porque muitas vezes as pessoas não entendem isso. Feedback formal é aquele que geralmente acontece. Vamos supor que você costuma fazer isso trimestralmente, semestralmente, uma vez por ano. As grandes empresas têm avaliação de desempenho, então toda vez que tem uma avaliação de desempenho, os gestores geralmente são obrigados a aplicar um feedback. Esse feedback formal, ele é importante que você tenha fatos e dados. Nele, você faz uma junção de alguns feedbacks, porque você precisa elogiar as boas ações. É importante que você dê o feedback de desenvolvimento, o que ele pode fazer diferente. Então, nesse feedback formal, é importante que você tenha fatos e dados todos estruturados, com datas, tenha histórico. Se você deu feedbacks ao longo dos últimos 3 meses, traz de volta o que aconteceu naquele feedback e vê a evolução que o colaborador teve. Esse daí dá para ele uma visão do todo. Muitos não gostam muito desse feedback, têm o hábito de dizer assim: ah, eu já falei isso, eu já falei aquilo. Mas olha, se você se habituar a fazer isso
a cada 2 meses, uma vez por mês ou trimestralmente, você vai ver o salto quântico que a tua equipe vai dar. Por quê? Porque vai fazer com que eles tenham a clareza que eles estão sendo percebidos e toda vez que você fizer esse feedback formal, você vai ter um plano de ação desenhado com a data para o próximo encontro. Então, esta pessoa por si só vai se policiar, prestar atenção nos seus comportamentos no intuito de evoluir, porque ela sabe que daqui a 3 meses você vai sentar com ela para encontrar. É muito importante ao sair desse feedback você já deixar a próxima data marcada com hora. E se por acaso, aí você fala assim, mas e se acontece tantas coisas na vida do líder, e se acontecer alguma coisa da gente ter que desmarcar? Não tem problema, você vai desmarcar com antecedência, mas na hora que desmarcar, você já vai dar o próximo horário. Gente, feedback é a ferramenta fundamental para você entregar resultados e fazer o time evoluir. Eu trouxe aqui todos os tipos de feedback. Nós falamos de 6 tipos de feedback. O feedback construtivo ou de desenvolvimento, você escolhe a melhor forma para isso. O positivo, que você elogia. O feedback corretivo, que você corrige uma situação. O informal, que é aquele que você faz no dia a dia. O 360, que você pode fazer pelo resultado do time ou pode fazer individual. Lembrando que individual você tem que adquirir um grau de maturidade da tua equipe. Então, eu te sugiro, se você não tem o hábito disso, comece fazendo pelos resultados mensais. E, por fim, o feedback formal, que é aquele estruturado, que você senta, você sabe que não vai acontecer em menos de 1 hora. É importante que você garanta todas essas informações. Esse dia do feedback formal, você vai ouvir muito o teu colaborador e tem que estar preparado para ter uma escuta bem ativa. Lembre-se que para que um feedback seja bem sucedido, você tem que estar 100% presente, prestando atenção no teu colaborador. Você precisa ter uma escuta ativa para entender como ele percebe aquilo ali e tem que criar um plano de ação para que ele possa se desenvolver. Gostou desse conteúdo? Me conta aqui, qual que é o feedback mais desafiador para você? E eu ainda vou deixar de presente para você uma aula totalmente gratuita de como aplicar um feedback. E é só você me mandar, eu quero a aula do feedback e eu vou encaminhar para que você possa fazer a sua carreira decolar e a sua equipe entregar cada vez mais resultados. E eu te encontro no próximo vídeo.